Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu vou falar sobre pai e mãe e espiritualidade. Hoje eu vou falar para vocês que me acompanham a importância de uma boa relação com o pai e a mãe. Honrar pai e mãe, inclusive, é mandamento, bíblico. Gilberto, mas você é bruxo, você fala de Bíblia? Se você não entendeu isso até agora, você não entendeu o canal e a proposta Espiritualidade Livre. Inclusive, a Cabala trabalha toda em cima do Antigo Testamento, da Bíblia. E Cabala é uma vertente magística poderosíssima, tá? Então, voltando aqui, explicando para vocês, quando a gente tem espiritualidade livre, quando a gente trabalha com essa frequência da era de Aquário, nós pegamos o melhor de todos os sistemas. E hoje eu vou falar de constelação familiar, eu vou falar do mandamento, de honrar pai e mãe, vou falar sobre psicanálise, vou falar sobre espiritualidade, vou falar sobre Wicca e magia, tudo isso interligando esse assunto, tá? Que a gente vai perceber que isso não é só um mandamento religioso, tem um fundamento espiritual também, tá? Mas deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso vídeo, tá? Seja muito bem-vindo se é a primeira vez que tá aqui e vamos direto pro assunto. Pessoal, pai e mãe, assunto muito complicado, né? Primeiro porque provavelmente, por mais que você ame seu pai, por mais que você ame a sua mãe ou não, você tem questões com ele. Eu tenho certeza que você tem questões com a sua mãe e com seu pai. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu respeito meu pai, eu respeito a minha mãe, mas eu tenho questões com eles, principalmente com a minha mãe. Porém, ter questões é normal, são conflitos de geração. Os laços que fazem com que você reencarne numa família nem sempre são laços de conexão. Em alguns casos, sim, tem muitas mães e filhos, mães e filhas, pais e filhos, pais e filhas, que são, assim, amores de outras vidas, são almas gêmeas e que reencarnam como pai e filho. Mas a maioria das vezes, os espíritos que reencarnam dentro da tua família são inimigos, tem laços espirituais, tem processos kármicos envolvidos. Por isso que é tão comum conflito ali dentro. Além dessas questões kármicas que geram esses conflitos, tem as questões emocionais. O ser humano tem uma péssima mania de ser um santo na rua e chega dentro de casa, desconta na família toda a frustração, toda a raiva e todo o incômodo que sente. É ou não é? Tem gente que na rua trata todo mundo bem. Chega em casa, é só humilhação, briga, descaso, desrespeito, com as pessoas que estão próximas. Ah, porque é família. Aí família eu tenho que ser eu mesmo. Você tem que ser um troglodita por causa disso. E aí junta, essas frustrações que a gente deságua em quem está perto, cria-se um ambiente muito complicado. Então, e a gente vai acumulando mágoa, porque o ser humano não perdoa de modo geral. E aí ele vai guardando mágoa. Então, às vezes, era muito próximo do irmão, aí brigou na adolescência, até hoje não se fala. E aí vai todo aquele processo de emaranhado familiar que a gente conhece muito bem. Então, a gente tem essas questões familiares por causa das vivências dessa vida, das vivências da vida passada. Nós temos as questões de conflito de geração. Cada geração, a vida e a sociedade traz ali alguns pontos que a sociedade anterior não conecta muito bem. Então, você representa uma sociedade, a sociedade anterior representa outra sociedade, e aí vem o conflito de geração. Representado, por exemplo, na Umbanda pela eterna, guerra, o eterno conflito entre Ogum e Nanã, que também, entre outros aspectos, significa esse conflito de geração. Então, é normal, não é certo. Nem tudo que é normal é certo. É normal que haja esses conflitos de geração, esses conflitos familiares que eu já citei. Então eu entendo que você tenha questões com a sua mãe. Junta também que pai e mãe, apesar da gente colocar num patamar semidivino, e tanto que a gente se relaciona com os deuses como? Chamando Deus de pai, chamando a deusa de mãe, rezando Pai Nosso que estais no céu. Ou, na Wicca, grande deusa que tudo provê. Então a gente tem essa questão de colocar pai e mãe, nesse patamar divino. E de certa forma eles têm uma conexão, como a gente vai ver. Eles são seres humanos. Sua mãe tem defeito, seu pai tem defeito, você tem defeito, alecrim dourado. Então, quando eu coloco a mãe como um ser perfeito e sagrado, e esse ser perfeito e sagrado tem defeitos, você entende que eu vou me frustrar com a minha mãe? E é uma frustração muito grande. Você pode ver que às vezes um amigo faz uma coisa com você, você reage de um jeito. Quando é a tua mãe que faz aquilo ali, meu Deus, a dor emocional é gigante. Então, eu não posso esquecer que os pais e as mães também erram. Eles são seres humanos em processo de evolução.
Então, tudo isso cria um ambiente efervescente para atritos, para confusões, para problemas. Então eu entendo que falar de pai e mãe às vezes pode ser um gatilho para muita gente, pode ser complicado. Eu sei que talvez assim algumas pessoas tenham mágoas e dores tão profundas porque o pai e a mãe fez, que é difícil entender o que eu vou falar nesse vídeo agora, tá? E eu respeito você. Se você acha que não está pronto ainda para falar desses assuntos, não precisa assistir esse vídeo, pode pular e assistir os outros vídeos aqui do canal. Mas eu preciso falar. Honrar pai e mãe, além de ser um mandamento bíblico, ele tem fundamento espiritual. De fato, ele tem um fundamento espiritual. Dentro de alguns sistemas magísticos, a esfera da mãe, ela está conectada aos sentimentos. Se você tem questões com a sua mãe, você tem questões com o sentimento. Sua vida amorosa não vai para frente. Quem tem problema, quem não perdoa a mãe, quem não ama a mãe, calma que eu já vou explicar essa questão de perdoar e amar, não vai ser feliz no amor jamais. O pai se conecta com a esfera da prosperidade, do trabalho e das relações sociais. O pai é o provedor, é aquele que sai, é aquele que vai. Quem não tem uma boa relação com o pai, não tem uma boa relação com o trabalho, com produção, não tem uma boa relação com criar as coisas na sua vida. Isso é o pai, isso é a mãe. Então, às vezes a pessoa fala, Gilberto, eu não consigo prosperar, minha vida não sai do lugar. Como é que é a relação com o seu pai? Gilberto, minha vida amorosa é um caos, eu não consigo confiar, eu não consigo me entregar. Como é que é a sua relação com a sua mãe? Mãe, amor, sentimento. Pai, trabalho, sociedade, movimento. E isso também, se a gente for parar para pensar dentro da magia natural, não é o arquétipo da grande Deus e o arquétipo do Deus Pai? Isso também é o que a constelação nos ensina. Gilberto, mas é muito difícil, minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista. Sim, esse é o ponto. Você não precisa conviver com eles. Então, às vezes, o que você precisa é entender, em primeiro lugar, que eles, por pior que eles possam ter sido ou são, te deram a vida. Você só está aqui hoje porque eles te deram a vida. E você fala, mas eu não pedi para nascer, mas quanta coisa boa você não viveu nessa vida. Quantas vezes não foi gostoso ali comer uma comida, viajar, manter uma relação gostosinha ali com o boy, com a girl. Tudo isso você deve à sua mãe. Não só eles te deram a vida, como bom ou mal, eles cuidaram de você. Né? Eles cuidaram de você, eles cuidaram para que você tivesse uma roupa, sobrevivesse ao frio. Porque o bebê humano, se ele não tiver o mínimo de cuidado nos primeiros anos de vida, ele morre. Bom ou ruim, cuidaram de você e te trouxeram, te ensinaram a falar. Te ensinaram pelo exemplo ou te ensinaram o que não ser. Tem muita gente que aprendeu com o pai e com a mãe, que fazia um monte de coisa errada, o que não ser. Mas aprenderam. Muitos pais e mães, às vezes te deram para ser criado por outras famílias e você se sente abandonado. E eu respeito e entendo o seu sentimento. Mas às vezes o melhor que eles podiam fazer é te dar para outra pessoa, porque essa outra pessoa pode cuidar melhor de você do que eles cuidariam. Também foi um gesto de amor. Então a gente tem que aprender a ser grato aos nossos pais pelo mínimo que ele possa ter nos dado. Porque o mínimo naquela época foi muito. Sem aquele mínimo, talvez nem estaríamos vivos hoje. Então, o que um pai e uma mãe dá para um filho, permite que um filho aconteça, que é a própria vida, não tem preço que pague. E não precisa ser pago também, mas precisa ser agradecido. Ponto importante. Além dessas questões, né, que eu já citei para vocês, o pai e a mãe, vamos pensar, não foi exatamente isso que aconteceu. Que existiu lá Adão e Eva. Deus criou Adão, Deus criou Eva, soprou a energia, né, ali em Adão e Eva e tudo mais, e a vida se deu. Então, os nossos ancestrais, o nosso pai e a nossa mãe, eles foram canais dessa energia vital chegar até nós. Culto aos ancestrais, culto à nossa família, ao nosso clã, ele é em todos os sistemas religiosos você vai encontrar. Então a ideia, por exemplo, do culto aos ancestrais de Yorubá, dos orixás, vem da questão, eu preciso honrar pai, mãe, avô, bisavô, tataravô, até chegar em Deus, em algum momento, o grande criador de todas as coisas. A vida foi passando. Existe uma runa dentro do sistema rúnico só para falar de clã e família. Não dá para rejeitar as nossas origens. Se você rejeita as origens da sua família, você rejeita a sua força. Porque sua força vem deles. Até a sua saúde.
Tem pessoas que têm uma tendência a adoecer na família e tem famílias que têm tendência a ser forte. Você herda da sua família até a saúde deles. Então, honrar pai e mãe é honrar sua ancestralidade, é honrar sua força. Quem não rejeita o pai, quem rejeita a mãe, corta as raízes. E uma árvore, quanto menos raízes ela tem, mais frágil ela é. Eu entendo que às vezes nós temos dores difíceis. Tem mãe que é chata, tem mãe que é insuportável, tem pai que é chato, tem pai que é insuportável. Você não precisa ficar colado com ele 24 horas por dia. Fica o mínimo de tempo, mas fique algum tempo. Entende o processo? Às vezes a sua mãe ficar todo dia lá vai te fazer mal, mas se você falar, mãe, eu vou tirar 1 hora toda semana e vou estar com você. E ela começou a reclamar nessa 1 hora, faz ser gostoso aquela 1 hora. Que aí você vai estar honrando a sua mãe. Para de julgar. Você não sabe a realidade dela. Você não sabe os sentimentos. Você não sabe o que ela viveu. Você não sabe o que ela passou. Você não sabe o que ele passou. Talvez aquilo que você acha que foi algo ruim foi o melhor que ela pôde te dar. Existem mães e pais narcisistas. Existem mães e pais abusadores. Eu sei que é muito difícil. Ainda assim, tenta entender que o mal que eles te fizeram é porque aquele mal existia dentro dele e a gente só dá o que a gente tem e tenta pegar o lado bom. Tenta respeitar a figura do pai e da mãe, fazer as pazes com ela, entender que você é outro ser. Se alguém te machucou, se o seu pai ou sua mãe te machucou, você não é merecedor daquilo, não é sua culpa. A culpa é deles, mas eles são seres humanos. Quantas pessoas você também não machucou? Ah, mas não eram meus filhos. Você machucou um ser humano. Eles não machucaram o filho, eles machucaram um ser humano. Entende? Então, assim, esse olhar ele é muito importante. Honrar o pai e a mãe é recuperar a nossa força pessoal. É entender que aquela coisa que Jesus perdoar para ser perdoado. Então é muito importante, tem muita gente que fica na vida adulta preso à infância, esperando uma mãe que não vai vir, esperando um pai que não vai vir. Eu atendi um caso recente disso, onde eu tive que trazer essa consciência para o rapaz. Já acabou. Você não pode sofrer hoje por um processo que aconteceu lá atrás. Você tem que tentar ressignificar aquilo, curar aquilo para poder seguir em frente agora. Porque se aquela pessoa te machucou num dado momento, hoje quem se auto-machuca é você. Seu pai e sua mãe te deram a vida, seu pai e a mãe cuidaram de você, seu pai e a mãe te ensinaram muita coisa. Só que chega um momento que a gente tem que sair, igual uma árvore, né? Uma árvore que fica debaixo da árvore da sombra da mãe e do pai não cresce. Tem hora que o melhor movimento que um pai e uma mãe pode fazer com a gente é soltar a gente no mundo. E a gente, se a gente quer crescer, a gente tem que se soltar no mundo também. Se permitir viver, se permitir experienciar. Tudo isso é muito importante para a gente poder continuar seguindo. Se quer prosperar, ame e respeite o seu pai. Deixa ele viver a vida dele, vai viver você a sua. Mas amando e respeitando ele. Se você quer ser feliz no amor, nas emoções, ame e respeite a sua mãe. Deixa ela viver a vida dela e vá viver você a sua. Aprendam com os exemplos deles e não sejam os defeitos que eles têm. Porque às vezes a gente julga tanto pai e mãe que a gente acaba se tornando igual. Aquela coisa que o Renato Russo cantava, né? Que pai e mãe são crianças como a gente. O que você vai ser quando você crescer? Isso é muito verdade. Quando a gente cresce, a gente vê, né, muita coisa de pai e mãe. Espiritualista, eu tô dizendo pra você que esse canal é feito para pessoas que querem crescer espiritualmente. Honre o seu pai, honre a sua mãe, honre o seu avô, a sua avó, os seus tios. Peça bênção quando possível. Não julgue. Não entenda que tudo que eles fazem está certo. Mas eles são seres humanos como vocês. Mas através deles a vida chegou até você. E em muitos aspectos nós devemos respeito a eles. Quem não ama o irmão que vê, não é incapaz de amar o irmão que não vê, é incapaz de amar Deus. Foi Jesus que disse isso. Você vai demonstrar o seu amor. Não adianta você louvar grande Deus é que tudo provê, Deus Pai Todo-Poderoso. Se você não honra teu pai, se você não honra tua mãe. Não adianta você louvar a grande Deus e não respeitar as mulheres. A gente precisa, cada mulher é o avatar da deusa no mundo. Especialmente a tua mãe.
tá bom? Medita sobre isso, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!